Existe uma prequela de O Código da Vinci. Ela se chama Anjos e Demônios. E nela, terroristas roubam 1/8 de grama de antimatéria do CERN para tentar explodir o Vaticano. Porque é o seguinte, quando antimatéria e matéria se encontram, elas se aniquilam, transformando quase 100% da massa combinada em pura energia. Isso pela equação igual a mc². É o processo mais violento que a física permite. Vamos lá. Meu Deus. Agora, isso era apenas um romance, mas o CERN realmente está produzindo antimatéria. E nós pudemos visitá-la. Esta é a fábrica de antimatéria do CERN. Há antiprótons passando debaixo dos nossos pés. Eles estão sob nossos pés neste momento. Aqui, prótons são acelerados até 99,93% da velocidade da luz e colidem com um alvo de irídio para produzir 20 milhões de antiprótons a cada minuto. Isso é muito maior do que eu imaginava. Isso é uma loucura. Antimatéria é a substância mais cara do universo. $1 bilhão por grama. De jeito nenhum aumenta. Você está esquecendo alguns zeros aí. O CERN faz isso para realizar o que parece impossível, criando antiátomos. Sim. O CERN produziu os primeiros átomos de antihidrogênio em 1995. Mas logo enfrentaram um problema. Esses antiátomos só duraram 40 bilionésimos de segundo antes de se aniquilarem, tempo curto demais para algo útil. Se ao menos eles conseguissem descobrir como armazenar antimatéria, então poderiam estudá-la e tentar encontrar maneiras em que ela possa diferir da matéria normal. Eles sabiam que qualquer diferença inesperada poderia revelar uma física totalmente nova. Então, como armazenar antimatéria em um mundo cheio de matéria? Esse é um dos problemas que o CERN vem se dedicando obsessivamente a isso há mais de 30 anos. Isso permitiu que eles fizessem alguns dos testes mais precisos com antimatéria até hoje, e eles até conseguiram prender antimatéria em uma caixa, colocá-la em um caminhão e transportá-la. E eles estão fazendo tudo isso para tentar resolver um dos maiores mistérios não solucionados de toda a física. Para entender isso, precisamos voltar a uma descoberta feita há cerca de 100 anos. Anteriormente, no Veritasium, aprendemos como um físico estranho, Paul Dirac, criou uma equação para unir a relatividade especial com a mecânica quântica. Funcionou surpreendentemente bem, mas Dirac ficou perplexo com sua própria equação, porque a solução para um elétron em repouso era meio estranha. Havia duas energias possíveis, E igual a mc² e E igual a menos mc². Como um elétron pode ter energia negativa? Bem, em vez de descartar sua solução de energia negativa, Dirac acabou propondo algo radical. Essa solução de energia negativa correspondia a uma partícula totalmente nova, então desconhecida pela física. Ela teria a mesma massa que um elétron, mas carregaria a carga oposta. Seria um antielétron ou positron. Milagrosamente, um ano depois, o primeiro positron foi observado por acaso na natureza. Nas décadas seguintes, os físicos se basearam na equação de Dirac para formar uma estrutura totalmente nova da mecânica quântica. Teoria quântica de campos. Isso não apenas explicou por que existem antipartículas, mas também respondeu a uma questão ainda mais fundamental, que é: por que todo elétron no universo é exatamente igual? A resposta começou a tomar forma quando as pessoas perceberam que partículas fundamentais não são apenas partículas ou ondas, mas sim excitações de um campo quântico. Então, você teria um campo do elétron que permeia todo o espaço, e esse campo pode ser excitado, mas apenas em unidades discretas idênticas, cada uma com a mesma massa, spin e carga. E é por isso que todo elétron é igual. Todos eles são excitações do mesmo campo. Agora, você pode ter várias excitações, isso seriam vários elétrons, e eles também podem se mover. O único requisito é que eles nunca podem se sobrepor exatamente. Claro, não há nada de especial nesse tipo de excitação. Você pode ter um oposto simétrico. Na verdade, as equações que descrevem esse campo exigem que tais excitações existam. Elas têm a mesma massa e spin, mas com carga oposta. Essa é a ideia de um antielétron ou positron. O sinal de menos na equação de Dirac revelava exatamente isso. Assim como elétrons, pósitrons também podem se mover. Só os pósitrons podem se sobrepor aos elétrons. Veja o que ocorre quando isso acontece. Agora, estou simplificando um pouco aqui, mas como eles são imagens espelhadas um do outro, as cargas opostas se cancelam.
as excitações desaparecem e o campo retorna ao seu estado fundamental. Mas isso preveria que as partículas só desaparecem. Então, como isso é possível? Para onde foi a massa? Bem, isso só funcionaria se essa massa tivesse sido convertida em outra coisa. Energia, de acordo com E igual a mc ao quadrado. A energia foi transferida para um campo quântico diferente, o campo dos fótons. E é isso que queremos dizer com aniquilação. Agora, percebeu-se que a maioria das partículas fundamentais podia ser descrita da mesma forma, como excitações de seus próprios campos quânticos. Isso significava duas coisas. A maioria das partículas tem uma gêmea antipartícula, pois são excitações espelhadas do mesmo campo. No entanto, há algumas exceções, como o fóton e o bóson de Higgs, que são suas próprias antipartículas. E a segunda e mais importante implicação é que cada antipartícula deve ser exatamente igual a uma partícula normal, apenas com a carga oposta. Porém, em meados da década de 1960, perceberam um grande problema nessa explicação. E tudo isso surgiu de como isso se encaixava com a recém-aceita teoria do Big Bang. Nos primeiros momentos após o Big Bang, o universo era extremamente quente e denso, e os fótons tinham tanta energia que o processo reverso da aniquilação acontecia. Então, dois fótons podiam se juntar e espontaneamente converter sua energia em massa e energia cinética de um par partícula-antipartícula. E assim, o universo estava cheio desses pares surgindo e desaparecendo continuamente. Mas, à medida que o universo continuava a se expandir, ele esfriava e esses fótons perdiam energia. Cerca de 3 segundos após o Big Bang, eles perderam tanta energia que a produção de pares cessou. E foi isso que preocupou os físicos nos anos 60, porque eles acreditavam que, nesses estágios iniciais, uma quantidade igual de matéria e antimatéria deveria ter sido criada. Mas se uma quantidade igual de matéria e antimatéria foi criada, então cada partícula deveria ter encontrado sua gêmea antipartícula e se aniquilado. Ou seja, não deveria haver nada ao nosso redor, nem matéria nem antimatéria, apenas fótons, só radiação. Isso ficou conhecido como a catástrofe da radiação do Big Bang. Porque, claramente, quando olhamos ao nosso redor, vemos muito mais do que apenas energia. O universo está cheio de matéria. Mas como isso é possível? Por que agora existe mais matéria do que antimatéria no universo? De onde veio essa assimetria? Bem, esse é um dos maiores mistérios não resolvidos de toda a física. Inicialmente, algumas pessoas tentaram ignorar isso e argumentaram que talvez não exista assimetria alguma. Talvez estejamos em uma região onde, por acaso, algumas flutuações estatísticas fizeram com que estivéssemos cercados principalmente por matéria, e haveria alguma região que seria como uma maravilha, como um universo espelhado, que teria um pequeno desequilíbrio na outra direção. Paul Dirac parecia apoiar essa ideia e sugeriu que poderiam existir estrelas inteiras de antimatéria. E ele terminou sua palestra do Nobel de 1933 dizendo: pode ser que metade das estrelas seja de cada tipo. Os dois tipos de estrelas exibiriam exatamente os mesmos espectros, e não haveria nenhuma maneira de distingui-las com os métodos astronômicos atuais. O físico Edward Harrison foi além, dizendo que deveria haver até mesmo galáxias inteiras de antimatéria. As pessoas notaram que, se fosse assim, haveria áreas onde as fronteiras das duas regiões se encontrariam, iluminando o céu com muitas aniquilações de matéria e antimatéria. Deveria haver muita luz de altíssima energia. Então as pessoas vasculharam o céu procurando por esses pontos quentes, mas não encontraram nenhum. E assim, essa possibilidade foi descartada. De fato, há mais matéria do que antimatéria em nosso universo, existindo uma assimetria. Então, a próxima pergunta óbvia é: bem, qual é o tamanho dessa assimetria? Se voltarmos para cerca de 10 segundos após o Big Bang, podemos descobrir isso. Nesse momento, a produção de pares já havia parado há muito tempo, há exatos 7 segundos. Agora, quase todas as antipartículas já tinham se aniquilado com suas partículas correspondentes, virando fótons. Agora, o universo estava cheio apenas de algumas partículas remanescentes, como elétrons e prótons zanzando em velocidades incríveis, e daqueles fótons restantes. Como elétrons e prótons viajavam rápido, não conseguiam formar átomos, resultando em um plasma de partículas carregadas. Isso fazia com que, ao circularem, os fótons se espalhassem ao colidir com partículas carregadas, não conseguindo viajar longe sem interagir com a matéria.
Tudo isso mudou cerca de 380 mil anos após o Big Bang. Nesse momento, elétrons e prótons já haviam desacelerado e formado átomos neutros. Fótons só eram absorvidos por elétrons em átomos se tivessem a energia exata para mover o elétron a um nível superior. Na prática, isso fez com que os fótons pudessem viajar livremente pelo espaço. Esses átomos então formaram todas as estrelas e galáxias, e esses fótons também permaneceram por aqui. Eles passaram a compor a radiação de baixa intensidade que permeia todo o universo observável, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB. Ao estimar o número total de fótons na radiação cósmica de fundo, vemos que há cerca de 10 elevado a 89. E como quase todos esses fótons foram originalmente criados durante aqueles primeiros segundos após o Big Bang, naquela aniquilação original, podemos inferir que originalmente deve ter havido cerca de 10 elevado a 89 partículas e antipartículas. Agora, também podemos estimar quantas partículas de matéria comum, como prótons e nêutrons, existem no universo observável hoje, as que sobreviveram àquela aniquilação. E o que descobrimos é que há cerca de 10 elevado a 80. Então isso significa que, para cada bilhão de partículas de antimatéria e bilhão de partículas de matéria que existiam no universo primitivo, quando elas se aniquilaram, fizeram isso quase perfeitamente. Mas havia uma em 1 bilhão de partículas de matéria que de alguma forma sobreviveu. E tudo o que vemos ao nosso redor hoje é descendente dessas sortudas partículas que eram uma em 1 bilhão. Cada pessoa, animal, floresta e oceano, cada asteroide colidindo ou galáxia em espiral, cada ponto de luz no céu noturno é feito de uma dessas sortudas partículas que eram uma em 1 bilhão. E isso nos leva à parte mais maluca, porque isso nos diz que deve haver uma diferença entre matéria e antimatéria, e como elas evoluem de acordo com as leis da física, mas não é qualquer diferença. Não, faria sentido se elas se comportassem de forma completamente diferente. Quero dizer, você simplesmente teria leis da física diferentes regendo cada tipo de partícula. Ou faria sentido se elas fossem regidas exatamente pelas mesmas leis, mas nesse caso não haveria diferença, seria completamente simétrico. O que é realmente estranho aqui é que as leis são quase exatamente as mesmas, mas com uma pequena diferença, e isso não faz nenhum sentido. Nos últimos 70 anos, os físicos tentaram explicar de onde vem essa assimetria. Mas até agora, todas as tentativas falharam. E parte do motivo pelo qual isso tem sido tão difícil é porque nossas leis da física são cheias de simetria. Em meados da década de 1950, acreditava-se que todas as partículas obedeciam a 3 simetrias: carga, paridade e simetria de reversão temporal. A simetria de carga é super simples. Isso só significa que, se você trocar todas as cargas positivas por negativas e vice-versa, as interações não mudam. Em outras palavras, não há nada de especial em uma carga positiva ou negativa, apenas que uma é exatamente igual e oposta à outra. Para entender a simetria de paridade, considere este espelho, que cria uma espécie de universo paralelo, onde tudo é igual, mas refletido. Assim, minha mão esquerda vira à direita e vice-versa. Veja esta molécula, a L-alanina, um aminoácido importante de que precisamos para produzir proteínas. Agora, esse L está no nome porque o grupo amina, essa parte NH2 aqui, está à esquerda. Mas no espelho, você vê a molécula irmã dela, a D-alanina. Essa parte NH2 agora está à direita. Se você tentar produzir L-alanina em laboratório, obterá metade de L-alanina e metade de D-alanina. Ou seja, não há experimento capaz de mostrar se você está no nosso universo ou no universo espelho. O mesmo acontece com muitas moléculas canhotas e destras. Ao produzi-las em laboratório, obtém-se 50% de cada. Nosso universo não favorece nem a quiralidade à esquerda nem à direita. Por fim, a simetria de reversão temporal indica que as leis da física valem tanto com o tempo avançando quanto retrocedendo. Agora, dentre todas essas, a simetria de reversão temporal pode parecer estranha, porque há muitas coisas que claramente não funcionam ao contrário no tempo. Não é possível fazer um ovo cozido voltar a ficar cru, fazer uma taça de vinho estilhaçada voltar a ser inteira ou fazer uma planta virar semente. Mas tudo isso decorre da segunda lei da termodinâmica, que descreve como muitas partículas interagindo evoluem de estados menos prováveis, normalmente mais ordenados, para estados mais prováveis, normalmente uma bagunça. Mas essa é uma lei estatística, não é uma lei fundamental da física.
Se você der um zoom até o nível das partículas individuais, então toda interação é perfeitamente reversível. Você pode dizer se essas colisões acontecem para frente ou para trás no tempo. Agora, a combinação de todas essas simetrias juntas é chamada de simetria CPT. E a simetria CPT, ao que parece, é algo realmente importante. O que ocorre se a CPT for violada? Gatos e cachorros passam a conviver, o tempo reverte e tudo começa a dar errado na nossa descrição da natureza. Agora, um dos motivos pelos quais a CPT e o modelo padrão combinam tão bem é porque ela está realmente incorporada na própria estrutura da relatividade especial. A relatividade especial é baseada em um princípio central, que é o de que as leis da física são as mesmas para todos os observadores inerciais. Isso inclui qualquer medição que eles façam da velocidade da luz. Na década de 1950, Julian Schwinger, Gerard Luders e Wolfgang Pauli provaram que, se o nosso universo obedece a esse princípio, o que acreditamos fortemente que acontece, então ele deve ser simétrico sob CPT. Mas o inverso também é verdadeiro. Se você quebra a simetria CPT, então esse princípio fundamental também é quebrado. É aí que complica. Após Dirac unir a relatividade especial à mecânica quântica, todas as teorias quânticas seguintes também passaram a incluí-la. Nossas melhores teorias sobre a realidade, como a teoria quântica de campos e o modelo padrão, são baseadas nesse mesmo princípio. Então agora temos um paradoxo, porque, por um lado, precisamos de assimetria para explicar por que estamos aqui. Mas, por outro lado, se a simetria CPT se rompe, ela destrói nossas melhores teorias junto com ela. Então, os físicos começaram uma busca por um tipo especial de assimetria. Uma assimetria que pudesse explicar aquela discrepância de 1 em 1 bilhão, enquanto também preserva a simetria CPT como um todo. O primeiro indício de que essas assimetrias poderiam existir surgiu em meados dos anos 1950. Até então, toda a interação que havia sido estudada conservava as simetrias individuais de C, P e T, e assim conservava a CPT como um todo. Mas, em 1956, os físicos teóricos Tsung-Dao Lee e Chen-Ning Yang perceberam que ninguém havia verificado se a paridade é conservada na força nuclear fraca. Então eles decidiram testar se o universo favorecia a canhotez ou a destreza. E para isso, eles contaram com a ajuda de uma colega de Lee, uma das melhores experimentalistas do mundo, Chien-Shiung Wu, também conhecida como Madame Wu. Quando soube do experimento, ela aceitou, cancelou viagens e trabalhou sem parar nos feriados. Todos se envolveram ao máximo nessa operação durante meses muito frenéticos. Quando Pauli soube do experimento, ele disse: "Eu não acredito que o senhor seja um canhoto fraco, e estou pronto para apostar uma quantia muito alta de que os experimentos darão resultados simétricos." Agora só restava realizar o experimento. Funcionava mais ou menos assim. Ela começou com cobalto 60, um isótopo de cobalto cujo núcleo possui um momento angular intrínseco, ou spin. Quando ela aplicou um campo magnético forte, forçou todos os spins a apontarem na mesma direção. Mas o cobalto 60 também é radioativo. Então, de vez em quando, um nêutron dentro de um de seus núcleos decai em um próton, liberando um elétron e um antineutrino e deixando para trás um átomo de níquel 60. Agora, os elétrons emitidos poderiam viajar em duas direções. Eles poderiam ir na mesma direção do spin nuclear ou poderiam ir na direção oposta. Mas se o spin é no sentido horário em nosso universo, então ele também é no sentido horário quando refletido no espelho, o que significa que ele aponta na mesma direção em ambos os universos. Então, a única maneira de o experimento ser o mesmo em nosso universo e no universo espelhado é se os elétrons fossem emitidos em quantidades iguais em cada direção. Deveria ser 50% de cada lado. Mas o que Wu realmente descobriu foi que cerca de 60% dos elétrons se moviam na direção oposta ao spin nuclear, o que significaria que 60% se moveriam na mesma direção do spin nuclear no universo espelhado. Isso indicava que há um experimento para saber se você está no nosso universo ou no espelhado. Então isso provou que a paridade não é conservada. Isso chocou a comunidade de física. Pauli, ao ser informado dos resultados, exclamou: "Isso é um completo absurdo." Grandes intelectuais laureados com o Nobel afirmaram: "Isso não pode estar certo." Faça de novo, eu não acredito. Sabe, e de certa forma dá para entender o ponto de vista deles. Ainda não houve nenhum indício de que o universo se importe se eu estou me olhando no espelho ou não.
Então, outros repetiram o experimento. E, em 1957, não havia mais espaço para dúvidas. Deus realmente era um canhoto fraco. No mesmo ano, Lee e Young receberam o Nobel de Física pela descoberta da violação da paridade. Mas Wu foi deixada de fora. Lee e Young a mencionaram durante o discurso e tentaram indicá-la para o prêmio em outro ano. Mas o Comitê Nobel nunca a homenageou. De certa forma, ela foi privada do prêmio Nobel. Jack Steinberger, vencedor de 1988, chamou isso de o maior erro da história do Comitê Nobel. Mas o trabalho dela foi importante. Ele lançou dúvidas sobre a crença de longa data de que carga, paridade e reversão do tempo eram simetrias fundamentais do nosso universo. Isso incomodou muitos físicos que então criaram uma solução alternativa. Talvez não haja problema se a simetria de paridade foi quebrada, pois ela não é fundamental na natureza, mas parte de uma simetria maior, a carga-paridade. A ideia era que, se você refletisse tudo em um espelho e trocasse todas as partículas por suas antipartículas, então a simetria seria restaurada e tudo ficaria bem novamente. 7 anos depois, 2 físicos descobriram que certas partículas também violavam a simetria de carga-paridade. Os físicos começaram a ficar nervosos. 2 simetrias consideradas fundamentais do universo foram quebradas. Então, a próxima grande pergunta na mente de todos era: será que a simetria CPT também vai falhar e derrubar o modelo padrão junto com ela? Então, em 1973, algo aparentemente milagroso aconteceu. Makoto Kobayashi e Toshihide Masukawa encontraram uma maneira de explicar todas as violações de P e CP observadas, mantendo a simetria CPT. E tudo isso se encaixava diretamente no modelo padrão. O problema é que, sobre a assimetria entre matéria e antimatéria, ela só explica uma assimetria de 10 elevado a menos 18, que é 1 bilhão de vezes menor do que precisamos para explicar a assimetria observada entre matéria e antimatéria. Então, os ingredientes estão lá, o que é legal porque eu nem achava que os ingredientes estavam lá, mas eles não têm intensidade suficiente. Você não tem uma taxa alta o suficiente de violação de CP se você se limitar estritamente ao modelo padrão. E então, as pessoas agora estão ficando nervosas com a CPT? Não nervosas, diria animadas. Isso indica que deve haver uma nova física além do modelo padrão. Mas, para descobrir o que isso pode ser, precisamos estudar a antimatéria de perto para ver se existe alguma maneira de ela ser diferente da matéria normal. Maneiras de explicar essa assimetria. Você já sabe para onde vamos. Olha só, aí está. CERN, meu chapa. O CERN é mais conhecido pelo Grande Colisor de Hadrons, um anel subterrâneo de 27 quilômetros, onde prótons são acelerados até 99,999999% da velocidade da luz. Feixes que viajam em direções opostas colidem entre si, liberando enormes quantidades de energia. É o mais perto que chegamos das condições de alta energia do universo primitivo. Mas na extremidade sul do LHC há um acelerador de prótons menor chamado sincrotron de prótons. Os prótons nesse anel são acelerados a apenas 99,93% da velocidade da luz. Parte desse feixe de prótons é desviada do anel e acaba aqui. Esta é a fábrica de antimatéria do CERN, e aqui nós produzimos antiprótons. Quantos? Geralmente são cerca de 40 milhões a cada 2 minutos. Agora vamos entrar na instalação por um prédio técnico que não é muito interessante de se ver. Acho tudo isso interessante. Para nossa segurança, sempre tivemos que carregar esses dispositivos. Então você tem 2, como eles se chamam? Dosímetros. Sim, dosímetro. Sim. Estes são dispositivos padrão para medir a dose de radiação que você recebe. Este é um ambiente de radiação supervisionado, o que significa que é um ambiente no qual monitoramos a quantidade de radiação que recebemos como trabalhadores expostos à radiação. Para onde vamos agora? Então agora vamos entrar no prédio principal. Tem antimatéria por trás disso. Exato. Debaixo dos nossos pés. Sim, você vai ver, vai ver. Sejam bem-vindos. Uau, isso é enorme. Esse lugar é enorme. Isso é muito maior do que eu imaginava. Isso é loucura. Me sinto como uma criança em loja de doces vendo isso. Este lugar é divertido na primeira vez que você vê. É tão impressionante. Aqui está o esquema de funcionamento da instalação.
Prótons vindos de um dos aceleradores do CERN, o PS, colidem com um alvo. Os prótons são acelerados até cerca de 99,93% da velocidade da luz e têm energias de até 26 gigaelectronvolts. Eles são direcionados a um alvo minúsculo, uma haste de irídio de 3 milímetros de diâmetro e 55 milímetros de comprimento, embutida em grafite e envolta por uma estrutura de liga de titânio. O irídio foi escolhido por ser o segundo elemento mais denso da Terra. Isso significa que há muitos núcleos compactados em um espaço pequeno, o que aumenta as chances de os prótons atingirem alguma coisa. Mas quando um desses prótons atinge um núcleo de irídio, ele não ricocheteia como você esperaria na maioria das colisões. Ele está se movendo tão rápido e tem tanta energia que penetra no núcleo, onde colide diretamente com um dos nêutrons ou prótons. E para entender o que acontece em seguida, precisamos olhar para o que está acontecendo dentro do próton, porque um próton não é uma partícula fundamental. Em vez disso, ele é composto por 3 partículas fundamentais conhecidas como quarks, especificamente 2 quarks up e 1 quark down. Esses quarks giram quase na velocidade da luz. Então, para manter todos esses quarks contidos, viajando em velocidades tão incríveis e em um espaço tão pequeno, é necessária uma força muito forte e é por isso que ela é chamada de força forte. E ela é mediada por partículas conhecidas como gluons. Você pode pensar nessa força como agindo como um elástico. Mas você pode levar isso além do seu ponto de ruptura. Se você continuar fornecendo energia, então você pode fornecer tanta energia que outro par quark-antiquark será criado. Essa ruptura da ligação com criação de pares pode acontecer várias vezes seguidas e resulta nesse tipo de chuva de pares quark-antiquark. E algo semelhante acontece quando um próton colide com um nêutron ou próton dentro de um núcleo de irídio. A maioria desses pares continua como está e segue seu caminho. Mas, ocasionalmente, você vai ter 2 antiquarks up e 1 antiquark down chegando perto o suficiente, e eles formam uma nova partícula feita de 3 antiquarks. Eles formam um antipróton, e seus correspondentes vão formar um próton. Agora, todo esse processo, desde a colisão inicial até a chuva de partículas e a formação do antipróton, aconteceu no intervalo de 10 elevado a menos 23 segundos. Isso é um centésimo de bilionésimo de trilionésimo de segundo. É absolutamente insano. E toda vez que você atinge o alvo, você tem trilhões dessas colisões. E do outro lado, sai uma chuva caótica de prótons, antiprótons e um monte de outras partículas, todas viajando a cerca de 96% da velocidade da luz. Os ímãs separam os antiprótons das demais partículas e os enviam para a próxima etapa. E então coletamos esses antiprótons. Trazemos eles para o anel acelerador de antiprótons, que é esse em que estamos olhando por cima, e aí eles circulam no anel por um tempo até esfriarem. Então, a ideia aqui é realmente que a gente consiga esses antiprótons a cada 2 minutos, mais ou menos. São cerca de 30 milhões deles. Quanto custa isso, a antimatéria? Olha, pessoal, o que é valor? É difícil avaliar, né? Provavelmente é o estado da matéria mais caro que já criamos na Terra. Que tal eu citar alguns números e você me diz se é barato ou caro demais? Ok. $1 bilhão por grama. De jeito nenhum. Está barato demais? Várias ordens de magnitude mais barato do que deveria. Muitas ordens. Ok, era isso que eu estava pensando. $100 bilhões por grama. De jeito nenhum aumenta. Acho que você esqueceu mais 3 zeros. 3 zeros? Acho que sim, por grama sim, pelo menos. Há antiprótons passando debaixo dos nossos pés. Eles estão debaixo dos nossos pés neste momento, sim, de fato. E isso não é perigoso? Não, não é perigoso. Não há risco. Campos elétricos fortes no desacelerador diminuem a velocidade dos antiprótons de 96% para 10% da velocidade da luz. Mas isso ainda é cerca de 100 milhões de quilômetros por hora. Para fazer experimentos com eles, é preciso desacelerá-los ainda mais. Inicialmente, isso era feito de uma maneira meio maluca. O feixe de antiprótons era lançado contra uma fina folha de plástico que aniquilava 99,9% dos antiprótons. Apenas cerca de 0,1% desses antiprótons sobreviveram, saindo devagar o bastante para permitir experimentos. Claro, isso era muito ineficiente e, por isso, em 2015 e 2016, um anel secundário chamado Helena foi instalado. Helena desacelera os antiprótons para 1,5% da velocidade da luz.
uns 16,2 milhões de quilômetros por hora, bem devagar. Isso está funcionando! Você está vendo ao vivo uma máquina de antiprótons em funcionamento. Os antiprótons estão circulando nesses anéis? Exatamente. Os dispositivos azuis são ímãs dipolo que pela força de Lorentz fazem as partículas girarem. Depois há os laranjas, ímãs quádruplos que controlam o foco do feixe, funcionando como lentes para partículas. É um tubo bem fino por onde elas passam. Quero dizer, você não precisa de muito ali, certo? Porque enquanto você não desviar as partículas, elas só querem seguir em linha reta. Você precisa manter um bom vácuo ali. Na verdade, um vácuo muito bom. Caso contrário, elas seriam aniquiladas. Com que frequência ocorrem aniquilações nesse circuito? Aqui dentro? Sim, pois não existe vácuo perfeito. Bem, não há algumas perdas, mas sabe, todo o processo de captura, quero dizer, do momento da captura até o momento da extração e dos experimentos, acho que hoje em dia estamos com cerca de 86% de eficiência. Eles tornaram isso muito eficiente. Após serem desacelerados em Helena, os antiprótons são enviados para 5 experimentos, cada um estudando diferentes propriedades da antimatéria e buscando diferenças em relação à matéria normal. Um dos primeiros experimentos que foi feito, que aconteceu antes da construção da fábrica de antimatéria, foi testar se a massa de um próton e de um antipróton são iguais. Mas para fazer isso, voltamos ao nosso problema original. Como você armazena a antimatéria? Eles resolvem esse problema de forma inteligente. Eles começaram com um tubo esvaziado até formar um vácuo. Um ímã supercondutor fica ao redor desse tubo e cria um campo magnético que confina as partículas carregadas ao centro. Simultaneamente, eletrodos criam campos elétricos que atuam como tampas nas extremidades, impedindo partículas de escaparem. Todo o tubo é então resfriado para cerca de 4 Kelvin, ou menos 269 graus Celsius. Isso faz com que quase todas as partículas restantes se condensem e congelem, resultando em uma pressão de vácuo comparável à do espaço sideral. Então agora, eles poderiam encher esse tubo com algo como antiprótons. E uma vez lá dentro, esses antiprótons não têm nada com o que se aniquilar e nenhum lugar para ir. Eles estão presos. Eles haviam acabado de construir uma armadilha de antimatéria de verdade. O termo técnico é armadilha de Penning, em homenagem a Franz Penning, cujo trabalho inspirou a primeira. A equipe que fez isso no CERN se chamava TRAP. Com os antiprótons presos, eles mediram a razão carga-massa do antipróton e compararam com a do próton. E eles descobriram que era igual em 1 parte em 10 bilhões. As armadilhas de Penning facilitaram o estudo da antimatéria e se tornaram essenciais para outros experimentos na fábrica. Em 2017, o experimento BASE usou isso para medir o momento magnético do antipróton. E eles descobriram que dentro do nível de precisão deles era igual e oposto ao do próton. Então, até agora, tudo estava se comportando exatamente como previsto. Mas havia uma força ainda não investigada diretamente por eles: a gravidade. A gravidade poderia ser parte da solução? Provavelmente será, no fim. Parte do motivo é que a gravidade não segue as regras da relatividade restrita, então não precisa obedecer ao teorema CPT como um modelo do CERN obedece. E, portanto, em princípio, essa é uma área na qual se poderia esperar, de forma mais natural, valores maiores de violações de C e CP e assim por diante, ou até mesmo uma violação completa do CPT. Nos anos 50, alguns físicos cogitaram que a antimatéria pudesse ser gravitacionalmente repulsiva, considerando a ideia de antigravidade. Então, enquanto a matéria cai no campo gravitacional da Terra, a antimatéria subiria. Se você tivesse uma bola de basquete feita de antimatéria, isso seria fácil de testar, mas conseguir uma bola de basquete de antimatéria sem que ela exploda em você é bem difícil. Então, não é fácil fazer experimentos de gravidade com partículas. Não dá para soltar um antipróton e ver se ele cai, pois eles têm carga negativa e a força elétrica supera muito a gravidade. Campos elétricos pequenos já os influenciariam muito mais que a gravidade. Então, o que você precisa é de algo neutro. O que você precisa é um antiátomo. Então você está criando antiátomos? Sim. Como você faz o antiátomo? Então, o que fazemos é usamos antiprótons e pósitrons. Nós os unimos e eles viram anti-hidrogênio. Agora, existem várias maneiras de fazer anti-hidrogênio e diferentes experimentos fazem isso de maneiras diferentes. Mas para o GBAR, tudo começa aqui, neste bunker.
Neste bunker, temos um pequeno acelerador, então nós mesmos produzimos nossos próprios positrons e depois os capturamos em uma armadilha aqui. Eles aceleram um feixe de elétrons a 99,9% da velocidade da luz e depois o disparam em um alvo de tungstênio. Embora o tungstênio seja eletricamente neutro, elétrons em alta velocidade se aproximam tanto dos núcleos que a nuvem eletrônica não bloqueia mais a intensa carga positiva interna. Assim, esses núcleos criam campos elétricos fortes, e esses campos então puxam os elétrons, fazendo com que eles desacelerem rapidamente, como se tivessem acabado de pisar no freio. A questão é que, ao frear, esses elétrons perdem energia emitindo fótons. Os alemães têm uma ótima palavra para isso. É chamado de Bremsstrahlung, ou radiação de frenagem. Essa radiação de frenagem produz uma ampla variedade de fótons, que vão desde raios X de baixa energia até raios gama de quase 9 megaelectronvolts. Agora, de todos esses fótons, são os raios gama acima de aproximadamente 1 megaelectronvolt que são importantes. Porque quando um desses raios gama passa próximo a um núcleo de tungstênio, existe a chance de ele transferir seu momento para esse núcleo e converter toda a sua energia em massa e energia cinética de um par elétron-positron. Mas, infelizmente, esse não é um processo limpo que simplesmente cria pares elétron-positron. Ele produz positrons, mas também produz muitos fótons, raios gama, nêutrons, e esses são mortais. E essa massa de partículas cria dois problemas. O primeiro é essa radiação mortal. Supostamente, é uma das fontes de radiação mais intensas além do Sol. Esta é uma das mais altas. Sim, se você entrar enquanto está funcionando, você morre em 10 segundos. Você morre em 10 segundos? Você não pode escapar. É assustador. Você derrete por dentro. Você derrete por dentro. Você está falando isso com naturalidade demais. E o segundo problema é que o que sai do tungstênio não é um feixe uniforme de pósitrons. Em vez disso, você recebe uma chuva de elétrons, nêutrons, pósitrons e fótons, todos misturados, viajando em ângulos e velocidades diferentes. O primeiro problema é resolvido envolvendo toda a estrutura com concreto maciço de 1,20 metros de espessura, composto por 67% de concreto e 33% de blocos de ferro. E isso basta para nos proteger. Sim. Porque são fótons. Sim. Isso dá 1.400 toneladas. Ok, agora me sinto melhor. Tá funcionando agora? Não. Mas mesmo que funcione, a gente pode ver lá fora e está tudo bem. Ok, então estamos seguros. Você usa seu... Meu crachá, o dosímetro. Ok, então você saberia. Sim. Acho que por 10 segundos. Tarde demais. Demais. Resolver o segundo problema é um pouco mais complicado e, sinceramente, é uma das combinações mais incríveis de física e engenharia que já vi. Então, prepare-se. Ao sair do alvo de tungstênio, alguns pósitrons viajam a poucos por cento da velocidade da luz, outros a mais de 90%. Essa grande variação dificulta trabalhar com isso. Então, precisamos desacelerá-los para cerca de 0,34% a velocidade da luz, ou cerca de 3,7 milhões de quilômetros por hora. O jeito que eles fazem isso é meio louco, porque eles disparam os pósitrons. Lembre-se, esses são antipartículas em uma malha de fios de tungstênio ultrafinos de 20 micrômetros de diâmetro, que, claro, são feitos de matéria normal. Quando um pósitron rápido entra no fio de tungstênio, ele imediatamente perde energia devido à dispersão nos átomos de tungstênio. E isso acontece tão rápido que em cerca de 10 picosegundos, ou seja, 10 trilionésimos de segundo, o pósitron já desacelerou até igualar a energia térmica do tungstênio. Mas agora o pósitron ainda está preso dentro do fio. A partir daqui, por colisões e dispersões aleatórias, ele precisa achar uma forma de sair. E se ele esbarrar em um elétron ou ficar preso em um defeito, nunca conseguirá sair. Então, você poderia esperar que quase nenhum desses pósitrons conseguisse sair e que quase todos eles encontrassem um elétron e se aniquilassem. E você estaria certo. A eficiência desse processo é péssima. Para cada 1000 pósitrons rápidos que entram na malha, apenas um sai como um pósitron lento utilizável. Outro problema é que esses pósitrons não saem como um feixe bem organizado. Em vez disso, eles são emitidos em todos os tipos de ângulos, então precisamos encontrar uma maneira de focá-los. Isso ocorre ao passar a chuva de partículas por um solenoide,
uma longa bobina de fio percorrida por corrente. Essa corrente cria um campo magnético dentro da bobina que atua como uma lente magnética e foca os pósitrons. Isso nos permite capturar muitos pósitrons emitidos em ângulos amplos que seriam perdidos. Mas, neste momento, ainda temos uma mistura de pósitrons, elétrons, nêutrons e fótons. Então, o próximo passo é separar esses. Para fazer isso, usamos outro campo magnético. Isso desvia os elétrons em uma direção para um absorvedor de feixe. Os fótons e nêutrons, como não têm carga elétrica, não são afetados. Então, eles passam e são absorvidos pela blindagem. E os pósitrons, por causa de sua carga positiva, desviam-se no sentido oposto ao dos elétrons, e eles seguem para a próxima etapa. Agora, ficamos apenas com um feixe de pósitrons. O único problema é que, devido à péssima eficiência do processo de desaceleração desses pósitrons, cada disparo gera apenas cerca de 1000 pósitrons lentos utilizáveis. Mas precisamos de milhões ou até bilhões de pósitrons lentos para a próxima etapa. Então, a solução é acumular os pósitrons em uma armadilha de partículas, onde, ao longo de vários minutos, forma-se uma nuvem de pósitrons com cerca de 100 milhões ou mais de pósitrons, o que é suficiente para a próxima etapa. Eu disse que juntamos pósitrons e antiprótons, mas fazemos algo mais complexo. Criamos primeiro o positrônio. O positrônio... Positrônio? Sim. O positrônio é um elétron e um pósitron orbitando um ao outro como um sistema binário de estrelas. É uma forma exótica de matéria e só dura cerca de 1/10 de nanosegundo a 142 nanosegundos antes que os dois se unam e se aniquilem. Eles usam campos magnéticos fortes para comprimir a nuvem de pósitrons e lançá-la em filmes de dióxido de silício poroso. Quando os pósitrons entram nesses filmes, arrancam elétrons dos átomos. Alguns desses elétrons se ligam aos pósitrons, formando o positrônio. E então, uma parte desse positrônio se difunde para fora dos filmes, entrando no vácuo da próxima etapa, a câmara de interação, onde é hora do passo final. Então é isso que preparamos aqui. Esse é o positrônio. Sim. Isso é loucura. Enviamos antiprótons para o positrônio, onde ele forma antihidrogênio. Como o positrônio só dura cerca de 142 nanosegundos, é preciso cronometrar isso perfeitamente. Então, se você quer ver onde capturamos os antiprótons... Sim, adoraria ver onde você captura os antiprótons. Eu não esperava chegar tão perto. É bem aqui? Sim. Isso é incrível. Sim, então pegamos os antiprótons aqui. Sim. E então, o que acontece? Então isso vai lá dentro dessa caixa. Na caixa, ele encontrará o positrônio. Ah, é lá que ele encontra o positrônio. Pra ser sincero, estou meio assustado. Acho que é a música aqui. Quando o positrônio entra na câmara de interação, o feixe de antiprótons deve ser disparado nesse exato momento. Quando feito corretamente, cerca de 3 milhões de antiprótons passam pelo positrônio. Se tudo correr bem, cerca de um ou alguns desses antiprótons roubam um pósitron para criar um átomo de antihidrogênio. Certo, então temos pósitrons passando por aqui, por todo esse caminho. É aqui que você os captura. Sim, nós os acumulamos. Você os acumula e então os dispara por ali, formando o positrônio, e depois você dispara isso para aquela câmara para que se misture com os antiprótons. Sim. Que legal. É muito legal. Bem aqui é onde eles produzem antiátomos, antihidrogênio. Eles disparam os antiprótons por aqui e capturam aqueles antielétrons para formar antihidrogênio, que então passa por aqui e, você sabe, vai até lá no final, onde eles fazem seus experimentos. É absolutamente insano. Eu sinto que não deveria estar aqui, mas é tão legal. Agora, uma pergunta que eu tive depois de aprender tudo isso é: por quê? Quero dizer, por que fazer isso? Porque o experimento AlphaG já consegue produzir 100 átomos de antihidrogênio em 4 horas usando um processo muito mais simples. Então, por que a equipe do GBAR está gastando anos para construir um acelerador de partículas, um conversor de positrônio e uma maneira de disparar os antiprótons através desse positrônio? Só para produzir menos átomos de antihidrogênio de uma forma mais lenta e difícil? Especialmente quando você considera que, em 2023, AlphaG fez seu próprio teste para ver se o antihidrogênio cai para cima ou para baixo? Bem, para entender o porquê, precisamos entender exatamente o que foi que AlphaG fez.
A configuração deles funciona mais ou menos assim. Pósitrons são criados por uma fonte radioativa, acumulados e então são injetados para cima e aprisionados. Antiprótons chegam de Helena, são acumulados e depois injetados em uma armadilha logo abaixo dos pósitrons. Depois, as duas nuvens de antipartículas são suavemente mescladas, fazendo com que alguns antiprótons capturem um pósitron e formem antihidrogênio. O antihidrogênio é neutro, então a armadilha de Penning não o segura mais. Então, se nada mais fosse feito, os átomos de antihidrogênio se formariam, se dispersariam e, em questão de microsegundos, se aniquilariam em uma das paredes. Tudo teria sido em vão. E foi exatamente isso que aconteceu com os primeiros experimentos com antihidrogênio. Eles não conseguiram mantê-lo. Felizmente, é possível aprisionar o antihidrogênio devido ao seu pequeno momento magnético. Assim, uma segunda armadilha magnética foi criada ao redor do dispositivo para capturar o antihidrogênio. Infelizmente, essa armadilha é fraca. Assim, a maioria dos átomos de antihidrogênio escapa e se aniquila, mas alguns ficam. E a ideia, então, é simples. Vai enfraquecendo lentamente o campo magnético que os mantém presos. E à medida que a armadilha vai ficando cada vez mais fraca, os antiátomos começam a escapar. E se a gravidade puxa a antimatéria para baixo, como faz com a matéria normal, então mais átomos devem escapar pela parte de baixo do que pela parte de cima. Então, o que eles descobriram? A antimatéria cai para cima ou para baixo? Eles descobriram que a antimatéria cai para baixo. Então isso descarta quaisquer teorias exóticas de antigravidade. Eles mediram a aceleração gravitacional como 75% da gravidade normal, mais ou menos 13%, mais ou menos 16%. Isso pode ser compatível com a gravidade normal, mas a margem de erro é grande. E é por isso também que o G-bar é tão importante, porque a esperança deles é conseguir uma precisão de medição de até 1% e, no final, de 1 em 100 mil. Veja, ao realizar um experimento de gravidade com átomos, você quer que eles estejam o mais imóveis possível antes de soltá-los. Ou seja, você quer que eles estejam o mais frios possível. Agora, αg pode ficar realmente frio, chegando a cerca de 0,5 Kelvin, que é meio grau acima do zero absoluto. Mas o G-bar quer reduzir isso para menos de 10 microkelvin. Isso é 50 mil vezes mais frio. A maneira como eles planejam fazer isso, na verdade, não é criando átomos de antihidrogênio, mas sim criando um íon de antihidrogênio. Um antipróton e 2 pósitrons. A esperança é que, uma vez que um átomo de antihidrogênio tenha se formado, ele colida com um segundo átomo de positrônio e roube outro pósitron. Inicialmente, isso pode parecer estranho, pois voltamos a ter uma partícula carregada. Como vimos, basta soltar uma partícula carregada e medir os efeitos da gravidade. Partículas carregadas são bem mais fáceis de aprisionar e resfriar, pois podem ser mantidas em uma armadilha eletromagnética mais forte. E uma vez lá, você pode injetar íons de berílio ultrafrios, tipo 10 milikelvin, que foram resfriados a laser. O íon de antihidrogênio então fica quicando e colide com esses íons de berílio, transferindo lentamente sua energia cinética para eles e assim esfriando. Elas não vão se aniquilar porque ambas são partículas carregadas positivamente e se repelem. Depois, você continua resfriando os íons de berílio usando técnicas mais avançadas até atingir a faixa de microkelvin. E é assim, no final das contas, que eles esperam alcançar uma temperatura em torno de 10 microkelvin. Agora, com o íon de antihidrogênio o mais imóvel possível, eles disparam um pulso de laser nele, removendo um de seus pósitrons e resultando em um átomo de antihidrogênio neutro. E como resultado, a armadilha eletromagnética não consegue mais segurá-lo, e então ele cai, cerca de 20 centímetros. Nessa temperatura e distância, é possível cronometrar a queda com precisão suficiente para medir a aceleração gravitacional com margem de erro de cerca de 1%. Tudo isso, o acelerador de partículas gerando positrônio e depois o difícil processo de resfriamento, tudo isso só para observar um único antiátomo cair 20 centímetros. Porque esse processo é a única maneira conhecida de produzir íons de antihidrogênio. Usar esses íons é a única forma de deixar a antimatéria fria o bastante para fazer um experimento preciso. Até o momento, eles não conseguiram fazer isso, só produziram antihidrogênio. Mas se eles conseguirem, então será a medição mais precisa da antimatéria sob o efeito da gravidade. Embora isso ainda deva levar anos. Agora, uma coisa que torna essa pesquisa tão complicada e também relativamente lenta é que existe apenas uma fábrica de antimatéria no mundo.
E por isso, o número de lugares que podem estudar antimatéria real é muito limitado. Mas isso pode mudar em breve. Tudo graças a outro experimento na fábrica. O experimento base foi criado para medir o momento magnético do antipróton. Se a simetria CPT for válida, então ela deve ser exatamente igual e oposta à do próton. Mas ainda enfrentavam um problema: aceleradores alterando constantemente os campos magnéticos de fundo. Mesmo que essas flutuações fossem minúsculas, cerca de 20 mil vezes mais fracas do que o campo magnético da Terra, com a precisão em que a base estava trabalhando, eles chegaram a um impasse. A única maneira de superar esse problema é basicamente tirar as partículas do acelerador. Então eles construíram uma armadilha de varredura com sua própria fonte de energia, seu próprio sistema de resfriamento e 2 compartimentos de armazenamento para antiprótons. Agora, eles podiam encher os compartimentos com antiprótons, armazená-los e levá-los para onde quisessem. Eles acabaram de criar a primeira armadilha portátil de antimatéria do mundo. Então, é claro, fiz a eles uma pergunta científica urgente. Vocês vão fazer com que ela pareça super futurista? Porque tem que ser o recipiente de transporte mais irado já feito. Eu tenho essa armadilha aqui no meu escritório. Talvez eu possa mostrar para você. Ah, sim. Esta é uma dessas armadilhas de Penning, e elas ficam dentro do ímã supercondutor. Então, a parte pesada é basicamente o ímã supercondutor, mas esses são os eletrodos da armadilha. E funciona. Eles decifraram o código para armazenar a substância mais volátil do universo. O recorde deles para armazenar antiprótons é de 614 dias. Ou seja, eles armazenam antimatéria. Você sabe, essa coisa que se aniquila assim que toca a matéria, por quase 2 anos. Isso é absurdo! Esta é a armadilha de reservatório de antiprótons que armazena antiprótons por mais de 1 ou 2 anos. Isso é incrível. Mas veja o que isso significa. Porque se você pode armazenar antimatéria por 4 anos em uma caixa e pode colocar essa caixa em um caminhão, então por que não enviá-la? Podemos começar a distribuir antiprótons para experimentos ambiciosos em todo o planeta. E todo mundo que tiver uma boa ideia do que podemos fazer com essas partículas vai receber essas partículas. Imagino esse mapa na minha mente, com a grande fábrica de antimatéria enviando antimatéria para o mundo todo e para as principais instituições de pesquisa. Isso é ótimo, né? Isso é incrível, é fantástico. Sim, sim, sim. E eles já começaram. No dia 24 de março de 2026, um guindaste levantou uma armadilha de 800 quilos da fábrica de antimatéria e a carregou em um caminhão, que então percorreu um trajeto de 10 quilômetros ao redor do CERN. E ela estava cheia com 92 antiprótons. Talvez anjos e demônios não estivesse tão distante da realidade. Em um futuro próximo, pode haver caixas reais de antimatéria que, pelo menos em teoria, poderiam ser roubadas. Então isso também significa que eles estavam certos sobre aquele 1/8 de grama de antimatéria? Bem, queríamos descobrir, então testamos. Quer dizer, simulamos. Essa é a ligação mais digna de supervilão que já recebi. Estou realmente entrando na minha fase de vilão aqui. Ok, então vamos encontrar nosso pobre alvo, a cidade do Vaticano. Temos 1/8 de grama, sabe? Selecionado bem ali, 0,125. Quem quer fazer a contagem regressiva? 3, 2 e 1. Vamos. Vamos! Ah, merda. Beleza. Então temos alguns níveis de destruição aqui. Temos a bola de fogo. Tudo isso é instantaneamente vaporizado. É transformado em plasma puro, o que é insano. A Basílica de São Pedro. Ela atinge uma temperatura de cerca de 100 milhões de graus Celsius, o que é, você sabe, bem tranquilo. Você pode ver que ela liberou cerca de 2,25 vezes 10 elevado a 13 joules, ou acho que cerca de 22 trilhões de joules, o que equivale a mais ou menos 36% da explosão de Hiroshima. Se a gente afastar a imagem, esta é a área de queimadura de 3º grau, então sua pele fica derretida. Cara, você tá se divertindo demais com isso. Posso fazer essa pergunta? Tipo, a gente tem 1/8 de grama de antimatéria disponível para isso? Perguntando por um amigo. É possível roubar 1/8 de grama do CERN? Essa é uma ótima pergunta. Você sabe quanta antimatéria já produziram nessa fábrica? Nós produzimos algo em torno de 10 à 10ª potência de prótons, antiprótons por ano. Agora podemos fazer uma estimativa. Esta instalação existe há cerca de 25 anos. Então vamos dizer que isso é 10 elevado a 11 prótons.
1 grama significaria 10 elevado a 23. Então estamos falando aqui de, bem, eu não sou muito bom de matemática, mas é tipo... 1 trilionésimo de grama. Para produzir 1/8 de grama de antimatéria, a fábrica precisaria operar por mais tempo que a idade do universo. Na verdade, se você pegasse todos os 10 bilhões de antiprótons que eles produzem em um ano e os aniquilasse de uma vez só, você produziria energia suficiente para aquecer 1 mililitro de água em cerca de 1 grau Celsius. Eu adoraria ver a Croácia só para ter uma noção do tamanho e da escala. Quanto? Você me diz. Tudo bem, 10 gramas de antimatéria. Claro, vamos fazer isso. Meu Deus. Enquanto 10 gramas de antimatéria destruiriam uma cidade, Adeus, Cidade Natal. as quantidades de antimatéria que eles estão produzindo no CERN não são de forma alguma perigosas, o que também é parte do motivo pelo qual nos divertimos um pouco com essa simulação. Porque, pelo que prevemos, não é realista falar em grandes quantidades de antimatéria no futuro. Sim, então se as pessoas quiserem brincar com isso, vamos colocar um link na descrição. Sim, divirtam-se. Ou se você preferir conseguir um pouco de antimatéria por conta própria sem precisar roubar o CERN, então eu vou te contar como conseguir um pouco. Basta ir ao supermercado mais próximo e comprar algumas bananas. Isso porque uma banana contém pequenas quantidades do isótopo radioativo potássio 40. E aproximadamente a cada 75 minutos, um desses átomos decai e libera um pósitron. Ou seja, para igualar a produção de antipartículas da fábrica de antimatéria, seriam necessárias cerca de 1 bilhão de bananas. Isso é muita banana, não recomendo comer tantas. Mas a questão é que, mesmo que você nunca coma nenhuma banana, é bem provável que haja pequenas quantidades de materiais radioativos dentro de você. E alguns desses vão produzir antimatéria. Um artigo estima que o ser humano médio produz cerca de 180 pósitrons por hora. Então, realmente não há motivo para ter medo da antimatéria, porque você sempre foi sua própria pequena fábrica de antimatéria. Ei, só algumas coisas finais. A primeira é que quero mandar um grande abraço para a Physics Girl, que fez um vídeo incrível sobre a fábrica de antimatéria há alguns anos. E desde que assisti aquele vídeo, sempre quis ir lá. Então foi uma grande inspiração e eu recomendo muito que você assista a esse vídeo aqui. A outra coisa é que quero mandar um rápido agradecimento para todo o pessoal do CERN. Agradeço a quem colaborou com as animações, nos recebeu e explicou o seu trabalho e a todos os demais. Muito obrigado. E o terceiro e último agradecimento é, claro, como sempre, para você. Muito obrigado por assistir e estou animado para te ver no próximo vídeo. Anti-Casper, Casper aniquilar. Certo, é isso.